Estamos de volta com o nosso Super Vitrine Revista e é muito bom ter a sua companhia aí do outro lado da telinha. E bora falar de volta às aulas, gente? A criançada voltou às aulas, não é mesmo? Novas matérias, novos professores, novos colegas. E como fica a cabecinha deles com tantas mudanças? Eu recebo a super psicóloga Thaisa Ramalhais e nós vamos falar sobre o impacto da volta às aulas para a saúde emocional, não só das crianças, mas dos adolescentes também. Boa tarde, minha linda, tudo bem contigo? Boa tarde, um prazer, Patrícia, estar aqui falando sobre esse tema, né, que tem um grande impacto nesse momento. Isso, me conta um pouquinho sobre esse impacto. As crianças, essa volta às aulas, por que ela mexe tanto com o emocional das crianças? Podemos dizer que, primeiramente, a questão de mudança de rotina, né? Eles passaram um longo período em casa, com outras rotinas, né? Então, essa mudança, como você disse, né, anteriormente, o fato desde horários de refeições, de acordar, né? E tudo mais. E também o enfrentamento de novos desafios, né? Tanto no âmbito acadêmico ali da escola, né? No ambiente escolar, quanto também nas questões sociais. E também, né, a insegurança que acaba gerando, a ansiedade. E por que algumas crianças parece que elas sentem um pouquinho mais do que as outras, Thaisa? Por que será? Então, assim, é sabido, né, que nós, seres humanos, somos únicos, certo, né? E tem algumas crianças que têm uma maior sensibilidade, vamos tratar assim, né? São mais sensíveis, outros são mais ansiosos, né? Então, assim, de acordo com a psique, com a personalidade em si, é que acaba, então, né, influenciando. E também por questões que a gente diz de forma técnica, histórias de contingências, né? Que nada mais é que o quê? As vivências anteriores, talvez não foram tão positivas, e essa criança acaba tendo, então, né, uma lembrança em relação à questão de volta às aulas, no ambiente escolar, ou até mesmo em questões pessoais da família, né? Talvez o distanciamento de pais e tudo mais. Falar em pais, muitos pais também acabam sofrendo junto com os filhos nesse período, né? Principalmente o quê? Aqueles que ficam em casa ou têm as crianças pequenas, não é mesmo, Thaisa? Isso. Principalmente, eu acredito, né, quando se trata de crianças pequenas, a questão de autonomia. Porque quando elas são pequenininhas, né, parece que a gente tem que estar ali o tempo todo. Não que posteriormente, né, isso a gente não faça também, né? O instinto materno e tudo mais. Mas as crianças pequenas, o que acontece? Elas não têm tanta autonomia, né, no contexto, por exemplo, de alimentar-se, né? Hoje, com a questão, né, que estávamos até discutindo anteriormente aqui, a questão de estar, assim, a volta ao trabalho também dos pais, né? Então, a criança, talvez, alguns têm que ficar o dia todo na escola, né? E tudo mais. Então, essa insegurança que acaba gerando nos pais, né? De autocuidado mesmo ali, do cuidado que eles têm em relação à criança. Agora me conta, o que os pais, então, eles podem fazer por eles e também para ajudar essa criança, esse adolescente, nessa volta às aulas? A princípio, eu acredito que o principal é a questão de validar, né, emocionalmente, né? Tá ali para ouvir a criança, saber como que foi, né? A escola. Outra questão também, né, que poderíamos dizer assim, é de estar acompanhando o ambiente escolar, né? Hoje, com a questão de tecnologias, né? Especialmente a questão do trabalho, viagens e tudo mais, a gente acaba, então, acompanhando, por exemplo, no meio de uma reunião remota, para saber como que está, né? Uma mensagem no grupo lá de WhatsApp, para a coordenação pedagógica em si. Sim. Então, isso vai deixar os pais também, né? Um pouco menos, vamos dizer assim, ansiosos, né? E inseguros. Entendi. E quanto tempo, por exemplo, dura essa questão dessa adaptação, de estar olhando mais com esse olhar mais acolhedor nesse início, assim? Porque às vezes os pais vão junto na escola, tem um processo de adaptação, mas alguns acabam até passando o bimestre, o semestre. Qual que é o ponto que é saudável, digamos assim? Eu acredito que, assim, como eu disse, né, anteriormente, cada criança, né, É única, né? Então, assim, estar acompanhando esse contato mesmo com a escola, porque eles vão estar sinalizando, né? Olha só, já passou ali 30 dias, né? Não que existe um período, né? Dias, né? A se dizer. Mas já passou um determinado período significativo e a criança continua apresentando, né? Alguns tipos de comportamento. Já recebi no contexto clínico, né? Assim, ajudas, literalmente, né? Na questão de educação parental, esse auxílio
auxílio, os pais solicitando esse auxílio, porque era uma criança, por exemplo, que fazia, acho que 3 meses, né? Nunca tinha ido na escola, os pais começaram a trabalhar, né? A mãe voltou de licença, maternidade, toda uma questão, né? Aí, e então, assim, a gente pode dar dicas, né? Diríamos assim, construir o envolvimento dessa volta às aulas. Né? Por exemplo, a compra de materiais escolares, que a criança esteja presente, né? Depois a organização do material, a questão de enfatizar a importância de estar indo para a escola. Né? E uma outra questão também que a gente utiliza, principalmente quando parte ali da educação infantil, é ela levar um objeto. É uma coisa simples, mas para ela que tem um simbolismo muito grande, né? Um significado. Um objeto que remete, né? Assim, olha, eu tenho um pouquinho da minha casa, eu tenho um pouquinho dos meus pais aqui também na escola. Que legal, né? E o bacana é assim, essa questão da escola, ela tá sempre, e os pais envolvidos com a escola, né? Não é aquela coisa, deixou na frente do portão da escola e do portão para frente as professoras que lidem, né? Não é assim que funciona, gente. Hoje, cada vez mais é necessário essa integração da escola e família, né, Thaisa? Isso, né? A gente sempre enfatiza essa questão que não existe, né, a escola sem a família. Não há um rendimento escolar, né, e tudo mais sem a presença da família. Então, assim, é muito importante que, por mais que hoje, né, nós vivemos um mundo entre os pais, a maioria são bem ocupados, né, tem uma agenda, né, bem ocupada, mas que exista, então, um equilíbrio, né, entre a família, o trabalho e o bem-estar, né, ali da família toda. Entendi. Olha só, que importante foi essa fala. O equilíbrio, porque a gente sabe que os pais, eles são, sim... tem o trabalho, às vezes o horário não bate, digamos assim. Tem toda essa questão. Mas é sempre importante, o filho, é a filha, né, Thaisa? Então, você tem que ali demandar um pouquinho não, bastante. A gente sabe que é isso, né? Para estar junto com ele, sabendo dessas demandas. Porque muitos pais, o que acontece? Nossa, mas eu não sabia que estava acontecendo isso na escola. Ai, gente, daí não dá, né? Então, por isso que não dá para ser pego de surpresas assim, não? Isso, exato. Então, assim, esse contato, como eu disse, né? E esse tempo de qualidade, que quando for estar com a criança... Estar com a né, criança. Estar com a criança, né? Não a criança, o celular, a agenda de trabalho, o computador, né? Não, mas eu estive com a criança, né? Eu fiquei com ela o dia todo, né? Mas você esteve com ela, né? Isso muitas vezes acaba sendo assim, principalmente, né, nesse momento que eles precisam muito desse apoio emocional e tudo mais, bem significativo. E quem precisar, o pai ou a mãe que talvez, olha, eu não tenho esse entendimento, esse suporte e tal, como que a psicologia, as psicólogas de plantão aí podem estar auxiliando? É uma ferramenta a mais. Isso, né? A gente pode estar montando um plano de atendimento em que a gente envolva totalmente, né, aí a família também. Olha lá a importância, né? Viu? Tem jeito? Tem jeito, gente. Pra tudo tem um jeitinho, viu? Mas se você tem que estar aberto a essas mudanças e ajudar principalmente o seu filho ou a sua filha nessa volta às aulas. Minha linda, muito obrigada pelo seu desprendimento aqui. Vim falar com a gente, esclarecer as dúvidas. Por gentileza, o seu Instagram, pro pessoal que tiver alguma dúvida, já entre em contato contigo. Então tá bem. Thaisa Fernanda Ramalhais. É o meu nome completo. Perfeito. Obrigada mais uma vez e até a próxima, viu? Muito obrigada. Até mais.